nós estamos aqui de volta. Um prazer grande de tê-los de volta aqui. Como vocês sabem, o Plenai está ocorrendo lá no auditório, com várias palestras super interessantes. Eu, Alexandre Kalash, estou aqui entrevistando uma série de convidados e nós vamos ter aqui alguém que tem uma experiência imensa, uma contribuição muito grande ao longo dos anos, de décadas, o Maílson, que foi ministro de Economia, que tem uma associação grande com um grupo aqui da Plenitude, com Península, com Abílio, e é um prazer, Maílson, que você esteja conosco e generosamente saindo do auditório para vir conversar conosco. Prazer meu, Kalash. Perfeito. Maílson, eu queria, antes de tudo, que você dissesse se você concorda com a minha definição do envelhecimento ativo, é que de você usar as oportunidades ao longo da vida para saúde, conhecimentos, participação e proteção, segurança. De você criar essas oportunidades para que você possa, aos poucos, ao longo da vida, poder chegar bem à velhice. Num ambiente desfavorável do ponto de vista econômico, isso fica muito complicado. Bom, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente, eu vi atentamente sua palestra. Aliás, essa é a minha história de vida. Tá? Eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me concedeu, me preparei para aproveitar cada uma delas. Continuo muito otimista no sentido de que vou continuar aproveitando essas oportunidades. Se eu te disser que aos 12 anos eu morava numa cidadezinha de 2.000 habitantes do interior da Paraíba. Meu pai era um alfaiate, minha mãe era uma costureira. Né? Alguns anos depois, a profissão dele virou profissão só de alta costura e ele tentou viver a vida novamente, criar os filhos. Ele teve 10 filhos, ele e ela, né? Sendo caminhoneiro. E mesmo assim, eu consegui fazer uma carreira, consegui chegar ao topo de uma carreira no setor público e, depois disso, continuei participando da vida nacional. E, desde cedo, também, me convenci da importância do exercício. Né? Na verdade, eu comecei um pouco tarde, eu comecei com 30 e poucos anos a correr. E eu diria que, se você olhar toda essa trajetória, o que eu fiz, é realmente uma sucessão eu costumo dizer que acasos, oportunidades que eu aproveitei. E que, certamente, no ambiente de depressão, de recessão, de desemprego, isso tudo altera profundamente essa situação, porque o desemprego é o pior que pode acontecer para um profissional. Não é? Ele pode começar a não ver futuro na vida dele, na família dele, daqui a pouco começar a faltar dinheiro até para se alimentar, e tudo isso são dúvidas, angústias, não é? Que frequentam a mente do desempregado. São 14 milhões hoje, quase. Exatamente, exatamente. Por isso que é quase um crime, não é? Um governo usar a força que ele tem, os instrumentos de que dispõe, para aplicá-lo de forma equivocada, não é? Que é o que se fez recentemente no Brasil. Não é? Nós vivemos uma crise auto-infligida. Não é uma recessão que veio do exterior, não foi uma crise na Europa, não foi uma guerra, foi uma coisa, o uso sistemático das coisas erradas, ou seja, um desperdício... Auto-infligida. Auto-infligido, um desperdício de oportunidades, para usar novamente a sua palavra. E, Maílson, interessante das coisas que você está falando, deixa eu só fazer, uma correção? Claro. Você disse assim, eu até comecei a atividade física um pouco tarde, aos 30. Nunca é tarde demais. Concordo. E é uma das mensagens que eu estava procurando dar na minha sessão de abertura, na minha palestra de abertura. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. E repetir isso sempre, porque Perfeito. tem muita gente que, quando chega aos 35 ou 68, fala assim, agora é tarde. Não. Comece já. Nunca é tarde demais. Correto. Essa, sobre o aspecto de atividade física. Mas tem um aspecto também que você está valorizando. Você veio de uma família humilde.
10 filhos, coisa que hoje em dia já não acontece mais. Né? Nós hoje estamos com uma taxa ou seja, um número de filhos de uma mulher no final da sua vida reprodutiva que não chega a 2, abaixo da reposição. Antigamente era comum você ter 10 irmãos e, no entanto, vingaram e você sai ministro. Na base disso tem um dos capitais, que é conhecimento. Como é que você encara isso hoje, na perspectiva econômica, de um país que precisa de mão de obra, que precisa de reforçar esse capital humano? Isso só pode ser feito através do conhecimento para poder fazer com que a economia se torne mais sustentável. Olha, eu diria, Kalash, que esse é um dos grandes desafios do Brasil, né? Nós vimos aqui na sua apresentação que a vida hoje é o permanente aprendizado, né? Você está aprendendo diariamente. E eu sigo religiosamente esse princípio. Eu continuo aprendendo a cada livro que leio, a cada palestra que assisto, a cada reunião de que participo. Infelizmente, no Brasil, a prioridade da educação nunca foi tão forte quanto deveria ser. Quando nos Estados Unidos, no final do século XIX, todas as crianças estavam na escola, nós conseguimos isso 100 anos depois. Nos anos 50, o Brasil investia 1,5% do PIB em educação. E havia um princípio, defendido por alguns economistas, ou exposto por muitos deles, de que a educação seria uma consequência do desenvolvimento. Logo, se nós exercitássemos políticas industriais, política de subsídios, política de substituição de importações, a educação viria por tabela. Isso era um equívoco, era o oposto. É o oposto. Né? É o oposto. Como a Coreia do Sul mostrou, a China está mostrando agora, e antes dos dois, o Japão. Eu acho que essa é a grande deficiência, porque mesmo que tenhamos atingido um nível satisfatório de crianças na escola, mais de 94%, 95%, a qualidade deixa a desejar, né? Nós estamos formando analfabetos funcionais. E se você considerar que o mundo, como você disse, do futuro é o mundo do conhecimento, a inteligência emocional pressupõe um acúmulo de conhecimento e o uso da tecnologia nesse processo, né? Nós podemos ficar para trás, mesmo que tenhamos recursos naturais abundantes, mesmo que tenhamos uma população em crescimento, mesmo que tenhamos enormes oportunidades, mesmo que tenhamos um clima maravilhoso, praias fantásticas, se não tivermos os instrumentos que movem a economia moderna, e, na verdade, todos podem ser resumidos em uma palavra, conhecimento, não é que o Brasil vai ficar pobre, o Brasil não vai ser rico. Esse realmente é o nosso problema. Não é a questão do Brasil ser rico ou pobre, é que os brasileiros vão continuar pobres. Pronto. Eu diria que vai ser um país de muitas desigualdades, de baixas oportunidades para as camadas menos favorecidas da população, e esse eu diria que é o grande efeito negativo dessa negligência com a educação, é que nós negamos oportunidade de ascensão social a milhões de filhos, né, de famílias pobres. Tem uma tentativa que está funcionando, que é o Bolsa Família, né? O Bolsa Família é um programa maravilhoso, né, porque ele é o primeiro programa social do mundo, não foi o Brasil só que adotou isso, que é baseado no conhecimento da neurociência, não é? Da percepção de que existe um momento crítico de aprendizagem para uma criança, e nesse momento crítico ele tem que estar na escola. E, no entanto, Todos pela Educação, a ONG, mostra que 55% das crianças com 8, 9 anos ainda não estão alfabetizadas. Isso mesmo. Do ponto de vista de neurociência, você já perdeu um tempo muito precioso. Eu diria que, segundo estudos mais recentes, se você chega aos 12 anos sem estar na escola, a não ser um caso excepcional, você não tem futuro. Né? A pobreza ela será reproduzida eternamente. Te engole. Te engole. E isso, na verdade, é quase como uma doença hereditária, né? Os escravos que tiveram filhos sem oportunidades, que tiveram netos, que passaram de geração em geração, poucos são exatamente esses que... É o círculo vicioso da pobreza. Da pobreza. E que no Brasil tem também uma questão racial que complica ainda mais por falta de oportunidades
que já são ruins para quem é pobre na camada socioeconômica. A gente vai ter uma entrevista hoje aqui exatamente mostrando que, mesmo que você ajuste para as condições socioeconômicas, só o fato de ter a pele mais escura já é uma desvantagem de início que te bota para baixo, que vai ter repercussões para o resto da vida. Ismailson, se a gente tem esse panorama e se a questão é tão fundamental do ensino básico e como você próprio mostrou, exemplos de países que investiram na educação, que há 50 anos eram muito mais pobres que nós e que hoje a gente importa tecnologia, e ao mesmo tempo a gente está tendo uma quarta revolução tecnológica. Já não é a digitalização a terceira, é a simbiose exponencial de uma conversando com a outra. Como que a gente pode pensar em estratégias e políticas públicas, mas também do setor privado, para o aprendizado ao longo da vida, continuado? Fazer com que seja um compromisso de Estado, de governo, mas também da iniciativa privada, de investir no capital humano para que todo mundo possa continuar a aprender. Olha, eu começaria dizendo que há um lado positivo, otimista, é o de que já não é mais um problema de dinheiro. O Brasil já investe em educação, setor público, nas 3 esferas de governo, proporcionalmente mais do que os Estados Unidos. Pode-se até não acreditar nisso, mas o Brasil está investindo 6,2% do PIB em educação. Os Estados Unidos investem 5,8%, a Alemanha mais ou menos isso. A China, 4%. Nós estamos com um problema agora de gestão, não é mais de dinheiro, é de como gerir o volume de recursos que nós já reservamos para a educação. E isso pressupõe uma série de medidas, por exemplo, eliminar definitivamente indicações políticas para o cargo de diretor de escola. O diretor de escola é o elemento fundamental, não é, para propiciar uma boa educação para os alunos, exigir desempenho dos professores. Eles são uma corporação muito poderosa, como a gente sabe. Aliás, isso se repete em outros países, não é? Eles fazem muitas greves, eles faltam muito ao serviço, não é? O professor, a maioria é de alta qualidade, se dedica com muito afinco a responsabilidade que tem como mestre. Algumas professoras e professores dão aulas com toda a dedicação em áreas de grande risco, mas é preciso, acima de tudo, uma revolução no método de gerir a educação. E isso, a exigência de desempenho do professor, ou seja, ele ser remunerado, como se faz na Finlândia, por exemplo, pelo resultado dos seus alunos, e que o leva a incentiva a produtividade. A produtividade, a se esmerar, a se preparar, a se dedicar mais na sala de aula. Isso fará a diferença. E não como é hoje, basta você fazer greve, tem um plano de classificação de cargos, tem várias denominações para esse tipo de ganhar benefícios sem necessariamente corresponder em termos de resultados. E também premiar aqueles que fazem o sacrifício de irem para regiões remotas, desfavorecidas. Há uma indisciplina muito grande na sala de aula. Sem dúvida. Eu converso com professores, eu fico assim, pasmo, eu fico, como é que pode? Está muito difícil você poder transmitir conhecimento. Desculpa te interromper, mas eu acho que, olha, eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que tem saída para muita coisa. Você olhar, tem um estado menos desenvolvido do Brasil, que é o Ceará. O Ceará é hoje um exemplo espetacular de êxito na educação. Por sucessivos governos, uma diretriz foi estabelecida. E se você for a Sobral, no Ceará, por exemplo, ele tem índices de aproveitamento de seus alunos semelhantes ao das regiões mais ricas. E eu vi outro dia, quando você olha, por exemplo, a escola de aeronáutica lá de São José dos Campos, né? Estou esquecendo o nome da escola de engenharia, não é? Você vai ver a quantidade de cearenses que tem lá, que é um exame rigoroso, que exige um profundo conhecimento de matemática, e o Ceará está colhendo, na presença de seus alunos, no ITA, a Escola de Tecnologia da Aeronáutica, não é? A presença de alunos que se beneficiaram desse trabalho
continuado. Muito bom esse ponto, né? Porque não é ser otimista porque a gente quer ser otimista, mas é com base em experiências, em políticas com continuidade, que não é um governo chegar e desfazer aquilo, Não. porque você tem o Ceará e ali quase ao lado você tem o Maranhão, que tem os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, que já não é alto. Exatamente. Então, você pode, através de políticas, as políticas elas podem acelerar um processo de desenvolvimento, como elas podem atrapalhar muito. Elas podem ser a culpa, mas também a causa. Isso podem também ser a solução, desde que essas políticas estejam bem focadas. E eu acho que a gente concorda nisso, que não há nada que seja tão importante como você preparar ao longo da vida, e educação continuada não é só no início, para que você possa gerar um país mais sustentável, mais produtivo. Você disse que é otimista. Do ponto de vista econômico, esse otimismo prevalece? Olha, eu acho que nós estamos num momento muito arriscado do Brasil. Não é? Daqui a poucos meses, nós estamos elegendo o próximo presidente da República. E, infelizmente, nós temos cenários que podemos ir para um retrocesso ou para uma recuperação do tempo perdido em administrações recentes do país. Não é? Eu tendo a pensar que vai prevalecer, por uma série de razões, a experiência do passado, a maneira como o eleitor se comportou em outros momentos, a qualidade das candidaturas, que nós podemos ter a eleição de um candidato de centro comprometido com a continuidade e a ampliação das reformas. E eu costumo dizer, Kalash, o Brasil tem ciclos de reforma e crescimento que são muito característicos. E eu diria, nos últimos 60 anos, nós tivemos 2 desses ciclos. O primeiro foi do Castelo Branco. Em 3 anos, o país fez uma série de inovações em termos de reforma. Fizemos uma reforma tributária, criamos o Banco Central, a legislação do mercado financeiro, a legislação do mercado de capitais, o sistema financeiro da habitação, o Sistema Nacional de Crédito Rural, uma reforma tarifária, uma reforma da administração pública, e isso criou um conjunto de efeitos positivos, de eficiência, que fizeram, esse conjunto fez o Brasil crescer de 1968 a 73 a um ritmo chinês de 11% ao ano. Não é? Nunca mais vamos conseguir isso. E o segundo é o período do Fernando Henrique. Também é uma série de reformas, acabou a inflação, deu passos muito fortes na privatização, na abertura, a lei de responsabilidade fiscal, não é? A criação de mecanismos que permitiram a universalização do ensino fundamental. E eu observo que nessas 2 ocasiões 3 coisas estão presentes. Um líder autoritário ou democrático. Segundo, ideias do que fazer. E terceiro, apoio a essas ideias em segmentos amplos da sociedade. Nós então vamos aproveitar, parecido. Maílson, porque infelizmente a gente está assim, com o nosso próximo entrevistado, mas repete os 3 aspectos: de liderança, ideias e apoio. Nós temos ideias e apoio. Está faltando a liderança. Essa liderança poderá vir em outubro. E eu só digo, como fruto daqueles anos de chumbo, que essas ideias não sejam e venham com autoritarismo. Não, que venham com a democracia. Muito obrigado. Ok. Maílson, foi um prazer tê-lo aqui conosco.